Então vamos lá, né, pessoal, nosso segundo videozinho, nossa segunda videoaula, né? Então vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Treinamento e desenvolvimento de pessoas, tá? Agora nós estamos então verificando aqui, né? Estamos falando sobre o assunto higiene, saúde e segurança no trabalho, né? Essa figura aqui, pessoal, eu acho que é muito difícil que alguém que já não tenha visto essa figura, ou alguma delas, né? Porque hoje é muito comum, né? A gente chega na empresa, chega no local de trabalho e tem alguma figurinha dessas aí, tá? Que orienta alguns diversos procedimentos, né? Diversas atitudes que se deve ter no local de trabalho, para que se evite então que se sofra acidente, né? Ou alguma coisa que vá limitar ali a pessoa, tá? Então vamos lá, vamos verificar então o que seria higiene, saúde e segurança no trabalho. Aqui, pessoal, então essa definição vem da nossa apostila, tá? Ela está na nossa apostila lá, o pessoal pode dar uma verificada lá, tá? Então, higiene do trabalho refere-se a um conjunto de normas, procedimentos que visam a proteção da integridade física e mental do trabalhador, tá? Antigamente não se tinha muito esse entendimento, hoje em dia, tá? É dado uma importância bastante considerável, né? Então, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas, né? Então, a gente sabe que tem algumas atividades desenvolvidas no mercado de trabalho aí que, inclusive, a vida do empregado ficou em risco, né? Se ele não usar lá o equipamento de proteção, né? Se ele descumprir alguma regra, tá? Então, vocês vejam a importância disso aí. Então, relaciona-se com o diagnóstico, a prevenção de doenças ocupacionais a partir do estudo e do controle de duas variáveis, né? O homem e seu ambiente de trabalho. Isso aqui é chamada a famosa medicina do trabalho, né? Hoje existe essa parte da medicina que estuda só isso aí, tá? Essas relações entre o trabalho, tá? E os resultados desse trabalho sobre o empregado, sobre o indivíduo, né? Se aquilo está prejudicando ele, não está prejudicando ele. Antigamente era muito comum o funcionário se aposentar cheio de problemas de saúde e todos eles consequências do seu trabalho diário, né? Hoje em dia, então, você toma um certo cuidado aí, existe uma série de normas que a gente vai verificar aí que regulam esses procedimentos aí, para que se amenize, né, essas consequências negativas, né? Agora a definição então de segurança no trabalho. Então vimos lá, né, o anterior. Então a segurança no trabalho é o conjunto de medidas técnicas e educacionais, ou seja, então são mudanças de comportamento, né, que às vezes uns existem mais, outros menos, né? Médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas, tá? Então não adianta ter uma série de normas de segurança, uma série de equipamentos de segurança, se a pessoa não usa aquilo lá ou então não observa as normas de segurança, né? O acidente vai acontecer, tá? E existe uma máxima que a gente sempre fala, né? Que o grande acidente ele sempre é precedido dos pequenos acidentes, né? Então vem acontecendo um acidente após o outro, até que acontece aquele acidente de grande monta ali, e pessoas morrem, né? Que a gente verifica no noticiário aí quase que todo dia, tá? Aqui, pessoal, então isso aqui, ó, a página que está disponível na internet lá do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Onde ele traz então todas as normas regulamentadoras para todo tipo de atividade, tá? Que é desenvolvida no mercado de trabalho, todas elas, sem exceção. E essas normas regulamentares elas são obrigatórias, tem que ser cumpridas, pessoal. Quando não é cumprida, tá? Existem pesadas multas que são aplicadas aí. Quem tiver curiosidade, né, basta acessar então aqui o site aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e verificar essas normas, tá? Ele vai ali, vai pontuando, vê aquela que interessa a ele e dá uma olhadinha lá, tá? Então regula ali qual é os equipamentos que devem ser utilizados, para que determinada atividade, quais as regras mínimas que tem que ser adotadas, né, para determinadas atividades, e assim vai, tá? Desde usar aquele protetor ocular, né, para aquela pessoa que dirige lá aqueles equipamentos barulhentos, né? Então tudo está aí, tudo regulado, tá? Aí chega lá o fiscal, vê que não está sendo utilizado aquele equipamento de segurança, as regras não estão sendo observadas, ele vai aplicar uma multa, tá? A empresa vai sofrer consequências aí, ok? Isso aqui antigamente, pessoal, a gente via que havia negligência, né? Hoje em dia já não há mais, tá? A sociedade não aceita mais alguns acidentes que ocorrem no local do trabalho aí, tá? Da pessoa. Então não tem, sempre depois quando é feita a apuração, assim, de criança interna, se verifica que o empregado ou ele deixou de cumprir a norma de segurança ou a própria empresa deixou de aplicar uma norma de segurança que ela era obrigada, né, a utilizar e não utilizou, ok? Então quem quiser pode fazer a consulta aí que é bastante interessante. Aqui, pessoal, então nós entramos agora no outro assunto que está relacionado com o primeiro, né? Ele se mantém uma relação muito, muito próxima aí, né? Que é a qualidade de vida no trabalho. Então, antigamente se falava isso aqui, o pessoal não entendia o que era, mas o que é isso aí? Hoje muito em voga e hoje muito presente nos cursos de treinamento, muito presente nos cursos de desenvolvimento, ou seja, para que o funcionário trabalhe de forma satisfeita, né? Para que o chefe proporcione um ambiente, né, de trabalho melhor possível, né, para os seus funcionários.
tá? Ele vai produzir mais, com certeza. Então eu coloquei essa figura aqui, vou ler para vocês o balãozinho, que eu acho que no vídeo ele não fica, talvez não consiga ler. Então, um exemplo, ó. Então, sentindo muito prazer e pouco incômodo em trabalhar, sendo reconhecido e valorizado, importantíssimo. Tá? A pessoa é reconhecida e valorizada dentro do seu local de trabalho, não há como ela não trabalhar satisfeita, né? Você trabalhar com disposição, alegria, sentindo que é útil, né? Ou seja, ele é útil para alguma coisa, ele vai produzir uma coisa que vai ser útil para a empresa, né? Vai beneficiar alguém, né? Sentindo que é útil e que o seu trabalho é valorizado pela chefia. Então o chefe ele valoriza, ele vai lá, ele dá um obrigado para o camarada, ele vai lá e faz um elogio, né? Isso é importante. Daí ele reconhece o trabalho lá que o funcionário fez, né? Que ele se desgastou fazendo ali, ok? Chegaram com satisfação e quando sair, isso aqui é bastante interessante, pessoal. Chegaram com satisfação e quando sair se sentiram provavelmente cansados, mas quase 100% dos dias, né, realizado e agradecido por isso. Tem dias que realmente a pessoa não está legal, né? Ou seja, a pessoa levantar cedo e ir para o seu trabalho satisfeita, né? Pode ser o contrário, a pessoa tem que trabalhar, aquele chefe que eu não gosto, entendeu? Então isso aí já começa a perturbar o dia a dia da pessoa ali e ela começa a ter uma qualidade de vida no trabalho aí, digamos assim, negativa, né? Ela não vai produzir legal, ela vai ter uma série de problemas aí que a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Então hoje os cursos de treinamento, eles é um foco, né? Eles focam muito na qualidade de vida do trabalho, né? No trabalho, né? E aí então, pessoal, existem alguns indicadores aí fundamentais, né? Segundo a nossa apostila lá, para que se pontue essa qualidade de vida, se ela está boa ou não está boa, né? Então, qual é o primeiro? O econômico, né? Sem dúvida. Esse aqui eu acho que é dos mais importantes, né? Representado pela equidade salarial, ou seja, aquele salário justo, né? Adequado para a atividade que a pessoa desenvolve. Né? Se ela tiver um salário abaixo do mercado, ela fica desmotivada. Isso é normal, é natural, né? E pela equidade no tratamento recebido. Então, também um tratamento justo por parte da chefia, por parte da empresa, né? E vice-versa também do funcionário, né? O político, né, que é mais abrangente, né? Então, pelo relacionamento com a chefia, pela atuação sindical, né, se for o caso, pela participação nos lucros, né, quando é o caso também, que a gente já viu que tem situações que isso ocorre, né? Pelo interesse da administração nas unidades, né? Ou seja, se for uma grande empresa, né, ela se interessa por todas as unidades da empresa, né? Pelas comunicações internas, né, tem que existir, então não pode existir lá um funcionário isolado lá, né? E pelos treinamentos oferecidos pela instituição. Aí voltamos à palavra treinamento, pessoal. Então a instituição, hoje em dia não há mais como a instituição não pensar mais nos cursos de capacitação, né? Ela tem que promover os cursos de capacitação. Ela só vai ganhar com isso aí, ok? Aqui, pessoal, então seguimos, né? O sociológico, que é representado pela participação nas decisões, pelo status, né? Pela autonomia, ou seja, o funcionário ele tem autonomia naquilo que ele faz, ou seja, não é aquele funcionário engessado que para tudo ele tem que ir lá pedir a benção para o chefe, então ele tem autonomia, até um certo ponto ele pode ir sem problema nenhum. Tá? Pelo relacionamento interpessoal, né? Pelo grau de responsabilidade que a função dele traz para ele, né? Então ele se sente o quê? Valorizado. Né? O psicológico, então representado pela autorrealização, pelo nível de desafio, né? Aquela coisa mais dinâmica, né? Aquele emprego mais dinâmico, né? Pelo desenvolvimento pessoal, aí vai, né? Cursos de capacitação, treinamento, desenvolvimento. Pessoal e profissional, né? Ou seja, na empresa, fora da empresa, né? Pela criatividade, pela autoavaliação, né? Ou seja, ele faz autoavaliações para melhorar, né? Pela identidade da tarefa, pela demanda do trabalho, ou seja, então ele não fica ocioso, ele está sempre ali resolvendo uma coisa, está fazendo uma coisa, ele está ajudando lá o colega dele, tá? Se evita aí a ociosidade, que isso aí é um veneno, né? Para qualquer trabalhador, né? Qualquer servidor, funcionário, conforme for, né? Aqui, pessoal, então agora nós temos aqui a dimensão negativa, né? Nós vimos ali a parte positiva, que o funcionário se sente bem, ele está trabalhando satisfeito, ele está sendo valorizado pelo chefe, ele tem um bom salário. Mas agora a gente vê a dimensão negativa, que a gente também vê isso acontecer muito. Às vezes o próprio colega está ali, a gente vê que ele acaba incidindo em alguma dessas situações aqui, ó. Tá? Então vamos ver ali, ó, a primeira dimensão, então desgaste ou exaustão emocional, ou seja, aquele funcionário sobrecarregado. Coitado, é um escravo, só ele faz tudo, né? Então, às vezes ele está ali, ele não quer falar, ele está com aquele volume enorme de coisa ali, então isso aí é um desgaste muito forte emocionalmente, né? E aí o resultado não tem como ser outro, né? Então tá aqui, ó, sentimento de sobrecarga emocional, perda de energia, esgotamento físico, né? O sentimento de fadiga constante, né? O sentimento de gradativa redução de capacidade, né? De produção e vigor no trabalho, tá? Então ele vai decaindo, né? Não tem jeito. A despersonalização, pessoal, então é outra dimensão, né? O que ela traz, a despersonalização? Bem interessante essa dimensão aqui, né? A ansiedade, tá? Isso aí pode ser, lógico, por causas ali
pontuais no trabalho, ou então pessoais, né? Irritabilidade, então aquela pessoa que não pode falar com ele, né? Falou com ele, dá um bom dia, Deus livre, acabou o mundo, né? É horrível. Tá? A perda de motivação, sentimentos negativos, né? Consigo, com os outros, né? Com seus colegas, a redução das metas de trabalho, então ele já não consegue mais produzir aquilo que ele produzia, ele deixa de ser eficiente, ele deixa de ser eficaz, né? A conduta egoística, que a gente costuma ver às vezes também, né? O isolamento, então ele se isola, ele passa a ser um camarada isolado, ele fica ali no cantinho dele ali e tal. A gente vê muito, né? Atitude fria em relação às pessoas, né? Então tem que voltar para os cursos de treinamento, tem que voltar para os cursos de desenvolvimento para que eles tentem melhorar isso aí, né? Tem que ser encaminhado aí para um tratamento, né? Um acompanhamento, né? Seja ele psicológico ou não. Né? E assim, a incapacidade de lidar com as próprias emoções, com a dos outros, né? Tratamento desarmonizado com o próximo, tá? Então isso aí é só o que tem de ruim, né? Mas acaba acontecendo com aquele funcionário, aquele servidor, tá? Que ele não tem atenção do seu chefe, tá? O chefe sobrecarrega ele, tá? Ou seja, o chefe também tem que participar de alguns cursos de treinamento e desenvolvimento aí, né? Incompetência ou falta de realização pessoal, tá? Então também traz aí uma série de aspectos negativos, né? Então ele está ali, tá? Ele está trabalhando e ele acha que aquilo ali, pô, eu estou aqui, eu podia estar desenvolvendo um trabalho muito bem mais importante, ou então que me trouxesse mais realização pessoal. Então ele precisa de repente mudar de ramo, não estou aqui, vou passar a fazer outra coisa, né? Então o que será? Então, olha lá, o sentimento de inadequação pessoal e profissional, ou seja, ele não está legal ali, aquilo que ele faz não traz realização pessoal para ele, ou seja, ele escolheu a profissão errada ou o emprego errado, tá? Depressão, baixa produtividade, então é uma coisa relacionada com a outra, né, pessoal? Baixa autoestima, redução das relações interpessoais, né? Então a parte social fica bastante prejudicada, tá? Atitude defensiva, então aquele cara que sempre se defende, né? Ele fica só se defendendo, tá? Pelas coisas que vão acontecendo, né? Modificações nas suas condutas e atitudes como forma de defesa, já falamos, né? Tendência a avaliar-se negativamente, então ele se autodeprecia, né? A gente vê também acontecer isso aí. E relações ao seu desempenho. Então, pessoal, vocês vejam aí a importância, eu coloquei uma coisa até que meio forte, né? Essas dimensões negativas, porque a gente vê isso é muito comum, tá? Acontecer. Quando esse funcionário fica isolado, quando esse funcionário deixa de participar de cursos de treinamento, ele deixa de participar de cursos de desenvolvimento, capacitação, o seu chefe já não dá aquela importância, tá? Ou então ao contrário, né? O seu chefe é daquele do tempo do antigo, com ele não é bem assim, ele não faz curso de desenvolvimento, ele não faz curso de treinamento para que ele possa tratar os seus funcionários de forma mais adequada, né? O resultado é esse aqui. Ok, pessoal? Então aqui a gente finaliza, né, essa parte aí então de saúde, né, de bem-estar no seu local de trabalho. E chegamos então, pessoal, ao fim da nossa disciplina. Vocês vejam que eu fui bastante rápido, talvez eu tenha sido até rápido demais, às vezes eu acabo dando uma acelerada, tá? Mas eu passei aí os pontos principais, tá, da nossa apostila, as questões da avaliação, elas vão ser as questões da matéria que está na apostila, não vão sair fora, tá? Algumas questões das nossas avaliações estarão aqui na videoaula também, eu vou usar a videoaula como referência para fazer as avaliações, tá? Então leiam a apostila, façam um estudo, o assunto é bastante interessante e é um assunto que nos interessa, né? Afinal, todos nós trabalhamos, se não trabalhamos, vamos trabalhar, né? E isso aí, hoje em dia, é um caminho sem volta, né? As empresas todas estão nessa direção, a administração pública, toda ela também já está nessa direção, ou seja, ela quer produtividade, ela quer ganhar em produtividade, ela quer ganhar em qualidade de vida, ela quer seu funcionário, seu servidor lá feliz, trabalhando adequadamente, tendo um bom salário, tá? Até a próxima disciplina, se for o caso, né? Sejam felizes e sucesso aí na realização das provas, dos trabalhos e dos fóruns que vão ser disponibilizados para vocês. Boa noite.